Olá, bem-vindo ao programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial. Meu nome é Ramatiz, eu sou presidente do INSPIR. O INSPIR é uma entidade do movimento sindical criado em 1995 e do qual fazem parte as principais centrais sindicais brasileiras: a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical e a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Participa do INSPIR ainda a AFL-CIO, que é a Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, que é uma confederação que congrega todas as centrais sindicais da América. Portanto, o INSPIR é uma entidade internacional e o nosso principal objetivo é debater, achar soluções para combater a discriminação racial nas relações de trabalho. A nossa intenção é que esse debate seja feito no interior do movimento sindical e seja feito também na sociedade. Para contribuir nesse debate, a gente tem convidado dirigentes sindicais do movimento social, de vários segmentos, para trazer esse debate aqui para você, para que a gente possa pensar soluções para o combate à discriminação racial nas relações de trabalho e na sociedade como um todo, e pensar formas de promover a igualdade racial no nosso país. E para isso nós estamos convidando aqui, hoje está o nosso convidado, o companheiro Edson Dias Bicalho. O Edson é secretário-geral da Federação dos Químicos de São Paulo, dirigente da Força Sindical, essa federação é filiada sindical, e ele veio aqui para conversar com a gente sobre as atividades que a sua federação, que o seu sindicato tem desenvolvido no mundo do trabalho para o combate à discriminação racial. Agradecer a presença do companheiro Edson aqui e gostaria já de iniciar perguntando como os patrões reagem, Edson, aos itens de combate à discriminação racial nas relações de trabalho. Nós sabemos que os sindicatos, as federações, as nossas centrais, sempre na hora da negociação, colocam algum tipo de item nas cláusulas sociais que combate, de forma de combater a discriminação racial nas relações de trabalho. Como os patrões têm reagido a essas proposições dos trabalhadores? Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema, um tema tão importante que nós vivemos no país. E dizer para vocês que a nossa federação ela tem 33 sindicatos filiados em todo o estado de São Paulo e nós fazemos uma negociação única e negociamos com o setor patronal da Fiesp. Na verdade, quando nós montamos a nossa pauta, nós elaboramos a nossa pauta de reivindicação, nós ouvimos os dirigentes sindicais e também as trabalhadoras e os trabalhadores das empresas. E quando nós abordamos esse tema com os patrões, tudo que eles têm a nos dizer é que não há necessidade de colocar isso em acordo coletivo, porque nós no Brasil não temos o problema da discriminação racial, que todos são tratados com igualdade, inclusive a Constituição garante esse tratamento igualitário, e que não há nenhum tipo de discriminação nas empresas. Mas na verdade não é esta a realidade que nós vivenciamos dentro das fábricas. Nós sabemos muito bem que os negros são minorias nas empresas, não ocupam normalmente cargo de chefia, sempre ganham menos, e as mulheres negras e os jovens negros são ainda mais discriminados. Então nós nos sentimos muito frustrados quando tratamos desse assunto numa negociação coletiva, porque nós sabemos que o Brasil é um dos países que mais discrimina, e é uma discriminação camuflada, porque com qualquer pessoa que você converse, você sempre vai escutar: o Brasil não tem o problema da discriminação, não há esse problema, não discriminamos ninguém. Mas nós acompanhamos isso, nós representamos cerca de 175 mil trabalhadores no estado de São Paulo, e pouquíssimas empresas você tem o negro ocupando um cargo de chefia. Normalmente ele exerce as funções menos relevantes dentro de qualquer empresa. E a mulher então pior ainda. E o jovem sequer, nós acompanhamos isso também. Quando você tem uma entrevista com vários currículos, você pode ter certeza, mesmo que o negro tenha o melhor currículo, ele dificilmente será aprovado dependendo da atividade da empresa, da exposição que ele tem com relação a clientes da empresa. Então, é lamentável, é triste
nós ouvirmos isso do setor patronal, porque nós vivenciamos isso no dia a dia. Nós lutamos para combater essa desigualdade e, infelizmente, ela é camuflada e negada por todo o setor patronal. Então, eles dizem sempre que não há discriminação, portanto, que não há de colocar esse tipo de cláusula em convenção coletiva, que isso nós estaríamos ferindo a liberdade e autonomia de cada empresa de gerir a contratação ou não, ou o próprio sistema interno de colocação, recolocação dos seus empregados nas faixas salariais, nos cargos de chefia, que isso seria uma ingerência de nossa parte do movimento sindical, colocando qualquer tipo de cláusula no acordo coletivo para tratar desse tema. Isso demonstra bem um problema que nós temos no Brasil, que é a tal da democracia racial, né? No Brasil existe racismo, mas não existe racistas. Não existe nenhuma pessoa que admita que faz a discriminação racial. É sempre essa coisa, como você falou, camuflado, escondido, as pessoas discriminam, mas fingem que não discriminam, né? Então esse é um problema que a gente enfrenta. Nós sabemos que o movimento sindical, para enfrentar justamente esse problema, e as cláusulas que você mencionou normalmente são resultado de muita discussão, de muita organização interna dos trabalhadores, nós sabemos que o movimento sindical tem formas de se organizar para conseguir discutir com os trabalhadores de maneira a chegar a esse tipo de cláusula. Você poderia dar um pouco o panorama, como é que a força sindical, como é que a sua federação organiza os trabalhadores, se tem algum tipo de comissões, se tem diretores nas federações que são responsáveis por esse tipo de assunto, como é que é a organização dentro da sua categoria, dentro da central, para o combate à discriminação racial? Na Força Sindical Nacional, nós temos o Departamento da Igualdade Racial, que tem uma diretoria composta que trata desse tema em todo o Brasil. Na Força Sindical do Estado de São Paulo, também nós temos um Departamento da Igualdade Racial, que tem uma diretoria eleita em Congresso, que trata especificamente de fazer essa discussão. Na Federação dos Trabalhadores da Indústria Química e Farmacêutica do Estado de São Paulo, nós também temos um departamento que trata especificamente dessa questão. E os 33 sindicatos filiados a esta federação, nós também orientamos, inclusive isso foi resolução do nosso 7º Congresso, que cada sindicato tenha o seu departamento e tenha o diretor responsável para tratar dessa questão. E quando nós temos algum caso concreto de discriminação em alguma fábrica, a nossa reação imediata é nós irmos para a porta dessa fábrica com um carro de som e procurar a empresa para corrigir essa disparidade. E, inclusive, em alguns casos, chegando até a paralisação das atividades da empresa para que seja reparado o dano causado, ou por discriminação racial, ou até mesmo por uma discriminação pelo cargo. Então, quando há alguma injustiça velada, não essa camuflada que eles dizem que não existe, nós temos tomado essas atitudes, ir para a porta da fábrica com um carro de som, apurar os fatos. O que nós estamos lutando para conseguir, e novamente repito o que eles dizem que não existe, é ter no acordo coletivo um mecanismo que você tem um grupo de trabalho que trate dessa questão. E esse grupo de trabalho ele pode ser bipartite, formado por empresas ou pela federação, a Fiesp e a federação, e quando houver algum caso, essa comissão tenha autonomia e tenha acesso às informações para fazer uma apuração dos fatos. E onde houver essa discriminação, que a pessoa que causou isso, que ela seja de alguma forma punida, para que não se repita esse fato. Mas infelizmente eles continuam dizendo que isso não existe, e é uma dificuldade que nós temos, e felizmente o governo federal tem aí um projeto, né, que vai tratar desse tema, e eu acho importante, isso é um avanço importante. Agora, o grande avanço é a mudança da consciência das pessoas. Enquanto não houver uma mudança de consciência, enquanto as pessoas não aceitarem que existe sim a discriminação no Brasil e nós tratarmos isso de forma aberta, enfrentar o problema, nós vamos continuar sofrendo com ações para corrigir coisas que nós poderíamos evitar se tivesse um espaço de diálogo para tratar desses temas. Esses exemplos que o Edson coloca demonstram bem como o movimento sindical amadureceu na discussão da questão racial.
algum tempo atrás, às vezes essa discussão não era muito importante no movimento sindical, achava que trabalhador era tudo igual. Nós achamos que trabalhadores são todos iguais, mas infelizmente os patrões não acham. E acabavam não tendo a necessária atenção para esse tipo de problema. Eu acho que esse exemplo da combatividade dos companheiros da Federação dos Químicos, da Força Sindical, demonstra que os trabalhadores unidos, negros, brancos, etc., vão conseguir fazer uma relação trabalhista mais justa, mais decente do ponto de vista do direito dos trabalhadores. Tem algumas categorias, Edson, que elas têm uma presença maior de negros, presença maior de brancos, tem a especificidade das suas categorias. A sua categoria é uma categoria essencialmente de operários, então provavelmente tem uma quantidade significativa de negros, embora, como você fala, não em cargos de chefia. Tem outras categorias que têm uma quantidade menor, algumas inclusive filiadas à força sindical. Na sua opinião, as categorias que têm uma quantidade maior de trabalhadores e trabalhadoras negros, o tratamento da questão racial é diferenciado por parte dos patrões em relação àquelas categorias que têm uma quantidade menor? Você acha que existe alguma diferença? É tudo igual? Como você vê isso? É tudo igual, não existe nenhuma diferença, porque eles negam que exista a discriminação. Então, mesmo que a empresa tenha a maioria dos seus trabalhadores e das suas trabalhadoras negras, essas pessoas não ocupam cargo de chefia e os donos da empresa, eles não admitem isso. Então não há nenhum tratamento diferenciado por ter mais ou menos negro. É uma questão de consciência que infelizmente nós não temos isso ainda aqui no Brasil. E o movimento sindical também evoluiu muito, porque há muitos anos atrás a luta, o movimento sindical para parte das fábricas lutava somente pela reposição salarial, reposição da inflação, aumento real. Hoje os sindicatos, a sua grande maioria, se tornou sindicato cidadão. Então ele se preocupa com os trabalhadores e os trabalhadores da fábrica, mas com a sociedade de um modo em geral. Os nossos dirigentes estão sendo treinados para ocupar cargo nas esferas municipal, estadual e federal, também para ser líder das suas associações de moradores de bairro. Então o movimento sindical está mais cidadão do que nunca e ele está olhando isso. Então nós olhamos isso dentro da fábrica, mas também na sociedade como um todo, e por isso nós estamos capacitando dirigentes para estar participando e ocupando esses espaços para fazer esse debate com a sociedade de um modo em geral. É interessante que você tenha colocado essa questão do sindicato cidadão, porque os trabalhadores, eles não são apenas operários, né? Os trabalhadores são pais, são mães, eles moram em determinado bairro, eles têm necessidade de saúde, de educação, etc. Então, essa ideia, essa elaboração que o movimento sindical avançou há algum tempo para o sindicato cidadão, com certeza vê o trabalhador e a trabalhadora na sua totalidade. E eu acho muito interessante esse aspecto, e eu queria um pouco ouvir a tua opinião da participação política dos trabalhadores, porque até um certo tempo atrás a política partidária era um privilégio das elites, né? Para participar de qualquer atividade política, você tinha que ser doutor, você tinha que ser rico, você tinha que ter um curso superior, etc. Hoje tem trabalhadores que percebem que é possível o trabalhador contribuir na política, no debate político, nos mais diversos partidos, o partido que ele optar, que ele achar que é mais simpático com as suas ideias, os trabalhadores têm participado. E o grande exemplo disso foi o ex-presidente Lula, né? Um trabalhador metalúrgico que virou presidente da República. Portanto, nós achamos que é positivo os trabalhadores participarem da política. Você colocou isso de estarem preparando os trabalhadores até para ocupar cargos, me parece isso muito interessante. Gostaria que você falasse um pouquinho mais, não necessariamente opção partidária, mas essa participação dos trabalhadores dentro da política, procurando aprovar leis, tanto a participação dele enquanto indivíduo, quanto a pressão do movimento sindical em cima do Estado, né, das suas várias instâncias do Estado. Um pouquinho mais sobre isso, que me pareceu bastante interessante. O movimento sindical como um todo, nós temos feito essa discussão de não só cuidar da fábrica, né, mas cuidar fora da fábrica também, estar participando efetivamente da sociedade. E toda vez que tem uma eleição, nós temos nos organizado, independente do partido político, mas e que
os sindicatos tenham seus representantes, não necessariamente um dirigente sindical, mas às vezes um trabalhador da fábrica que tem um vínculo com o sindicato, para estar se candidatando nas eleições municipal, estadual e federal. Porque é nesses espaços que são tomadas todas as decisões que influenciam na nossa vida como trabalhador e na nossa vida como cidadão. E isso até então era feito somente por quem tem dinheiro, por as pessoas que têm uma faculdade, uma formação de nível superior. E nós mudamos essa mentalidade. Em todas as eleições nós temos milhares de dirigentes sindical candidato e também apoiado por nós. Continuamos sim sendo minoria, mas nós avançamos bastante na nossa representação nos municípios. Na nossa representação estadual nós temos vários dirigentes ou pessoas vinculadas ao movimento sindical eleito, e também em nível nacional, no Congresso Nacional. Nós temos lá vários deputados federais eleitos pelo movimento sindical, ou dirigente sindical, ou de alguma forma eleito pelo movimento sindical. Nós sabemos que a grande maioria lá continua sendo a representação patronal, mas nós já conseguimos, com o pouco que nós temos lá, ser ouvidos em algumas coisas. Então, se nós temos o poder do voto, é importante que a trabalhadora e o trabalhador se conscientize que nós vamos conseguir avançar nessa questão, em tantas outras questões que nós precisamos avançar, a partir do momento que nós tivermos o equilíbrio de forças, que nós conseguirmos discutir em pé de igualdade com o restante da sociedade. Nós somos a maioria no voto e temos a minoria de representantes. Então, nós estamos mudando essa consciência, nós estamos qualificando o dirigente sindical, mostrando para ele o que é essa estrutura, como é que ela funciona, e investindo para que nós tenhamos cada vez mais representantes ligados à classe trabalhadora dentro dessas instituições, para que nós possamos equilibrar essa força e discutir os temas relacionados ao mundo do trabalho, à sociedade, combater todas as formas de discriminação. Só vamos conseguir isso a partir do momento que nós tivermos a consciência política da importância de termos representantes em todas as esferas do poder público. Realmente me parece bastante importante. E aí nós temos dois exemplos muito próximos de trabalhadores que se elegeram no Congresso Federal. O Paulinho, presidente da Força Sindical, companheiro deputado federal, acho que já segundo mandato, se eu não me engano, terceiro mandato, tem feito um excelente trabalho de luta aguerrida em defesa dos trabalhadores. E temos também o Vicentinho, que foi presidente da CUT e foi o fundador do INSPIR, né? O Vicentinho foi um dos responsáveis pela criação do INSPIR e que também, deputado federal, desenvolve um excelente trabalho, cada um por um partido diferente, mas ambos comprometidos com os trabalhadores. Para encerrar, Edson, eu queria fazer uma pergunta que às vezes as pessoas ficam muito na dúvida, né? Qual é o papel desse, daquele dentro da sociedade. A luta contra a discriminação racial, com certeza, é uma luta que interessa, em especial, a homens e mulheres negras, trabalhadores e trabalhadoras negras. Mas nós sabemos que existem pessoas de outras etnias que são solidárias e têm compreensão dessa luta. Entre os trabalhadores, você tem visto ações de solidariedade, compromissos, além dos trabalhadores negros, evidentemente, mas de trabalhadores brancos, de trabalhadores de outras etnias que se comprometem, que se solidarizam com a luta contra a discriminação racial? Sem dúvida nenhuma. Entre os trabalhadores não há essa discriminação. A discriminação ela existe, com raríssimas exceções, de algum trabalhador para o outro. A grande discriminação está nas gerências, em todos os cargos de chefia e nos proprietários das empresas, nos empresários, com raríssimas exceções também. Então essa discriminação entre os trabalhadores, ela não existe. Inclusive quando há um movimento de solidariedade, quando nós vamos combater algum ato de discriminação, os trabalhadores não negros também participam. Por exemplo, se nós pararmos uma fábrica para corrigir uma injustiça cometida com um trabalhador negro, os demais trabalhadores param em solidariedade. Então, entre os trabalhadores, essa solidariedade ela existe. Nós precisamos mudar a mentalidade das pessoas que têm o comando, os proprietários e os cargos de chefia e gerência. Nós queremos agradecer a presença aqui do companheiro Edson, esse debate, essa discussão aqui sobre um tema tão importante, dando como é que tem sido desenvolvido na sua central, na sua federação, nos seus sindicatos, a discussão da questão racial. Agradecemos a presença do companheiro, esperamos estar juntos, né, nas próximas edições e nas próximas lutas, principalmente, e, por favor, a sua
fala final aí para encerrarmos para os nossos telespectadores aí. Eu quero agradecer a oportunidade de estar fazendo esse debate tão importante, reafirmar o compromisso da nossa central, da nossa federação, dos nossos sindicatos filiados, em continuar lutando para combater, para que um dia nós possamos ter um país com justiça social, que as pessoas sejam tratadas com igualdade e que elas tenham as mesmas oportunidades, que não sofram nenhum tipo de discriminação por sua condição social ou por sua cor principalmente. Então nós vamos seguir junto e enaltecer que oportunidades como essa são raras e por isso nós temos que aproveitar para trabalhar na conscientização. Nós só vamos conseguir mudar o dia que nós mudarmos a consciência das pessoas. Então é uma questão cultural, uma questão de educação. É isso que nós precisamos mudar. O que nós somos hoje, normalmente é resultado do que nós fomos ontem. A sociedade hoje, ela é resultado da história, como que essa sociedade se desenvolveu. E normalmente a história é contada a partir de um olhar, a partir de um ponto de vista. Normalmente no Brasil, há muito tempo, a história não é contada do ponto de vista dos pobres, das mulheres, dos negros. Normalmente a história é contada do ponto de vista dos ricos, dos brancos e dos homens, do ponto de vista dos poderosos. Nós pretendemos inverter isso. Então a gente quer contar a história dos negros no Brasil sob o nosso ponto de vista, até porque os negros tiveram um papel muito importante na história desse país, na construção desse país, na construção da riqueza, na construção da riqueza cultural desse país. Então é nesse sentido que no nosso programa nós convidamos sempre um historiador, uma historiadora, para falar sobre a história do Brasil, falar sobre a história do negro no Brasil. Nesse programa nós teremos a contribuição da professora Gevanilda Santos. Gevanilda é professora aposentada, foi professora da FAAP, da Unicid, e é uma historiadora que se dedica a conhecer a história do negro no Brasil. Laudelina Campos de Mello teve uma trajetória de vida que merece hoje maior visibilidade política, histórica, porque nasceu de uma família pobre, né, foi trabalhadora doméstica desde criança, como toda a família negra, teve que abandonar os estudos para poder trabalhar e ajudar a cuidar, né, dos seus irmãos e de seus pais. Laudelina Campos de Mello, ela nasceu em Poços de Caldas, né, Minas Gerais, e viveu lá por um bom tempo e chegou a ser até a presidente dos clubes, de um clube negro famoso chamado Clube 13 de Maio, né? Ela sempre teve essa capacidade de trabalhar enquanto uma trabalhadora doméstica, mas também participar da vida política da cidade, principalmente dos direitos da comunidade negra. Saiu nos anos 20 de Poços de Caldas e veio para São Paulo, né, onde se casou, teve um filho e se radicou mais na cidade de Santos. A comunidade de Santos conhece muito a história de Laudelina Campos de Mello, nos anos 20, nos anos 30, participou da Frente Negra Brasileira, né, Laudelina de Mello, e nos anos 1936, se não me falha a memória, ela fundou a primeira Associação das Trabalhadoras Domésticas do Brasil. 1936, no ano onde as mulheres tinham seus direitos negados, né? Laudelina Campos de Mello, depois de Santos, foi para a cidade de Campinas, né, onde ficou muito conhecida pela luta que fez em defesa dos direitos das trabalhadoras domésticas, porque ela não admitia que a imprensa apresentasse propagandas, né, exigindo que a trabalhadora doméstica não fosse uma mulher negra. Então, esses anúncios racistas, né, veiculados na imprensa da cidade de Campinas, foi denunciado por Laudelina Campos de Mello, né? E ela conseguiu criar lá a primeira associação beneficente das trabalhadoras domésticas do Brasil. Depois desse trabalho, né, de organização sindical das trabalhadoras, onde ela fornecia informações sobre o processo de alfabetização, onde ela mediava direitos entre trabalhadoras, né, e patroas, né, que eram muito eivados de discriminação, preconceito, falta de respeito às trabalhadoras, né, ela conseguiu que essa experiência fosse uma referência também para o estado do Rio de Janeiro, onde foi criado também a Associação de Trabalhadoras Domésticas, Rio de Janeiro, acho que a Bahia também,
E isso vai culminar com uma grande referência para a fundação do primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas de São Paulo, que aconteceu no ano de 1882. Então, hoje, Laudelina Campos de Mello é uma mulher de muito prestígio entre as próprias trabalhadoras domésticas, que tem nela, né, um modelo de vida, um modelo de mulher guerreira que luta pela garantia dos direitos a todas as trabalhadoras domésticas, que a partir de 88 começa, né, a ser exigido por a maioria das trabalhadoras domésticas. Nós sabemos que elas, na sua maioria, são mulheres e negras. Muito bem, estamos encerrando mais um programa do Inspire. Mais um programa que trouxe aqui alguns debates importantes no mundo do trabalho, que trouxe algumas especialistas para discutir as consequências do racismo nos mais diversos aspectos, e queríamos novamente insistir para que você participe do nosso programa, que contribua com sugestões, com críticas, com denúncias, com pensamentos, para que nós possamos juntos superar essa chaga, essa situação que nos envergonha, que é a discriminação racial no nosso país, que é o racismo e a discriminação racial. Se você quiser mandar um e-mail, mande para inspire@terra.com.br e entre também no nosso site www.inspire.org.br. Nesse site, além do Jornal do Inspire, além das informações da nossa entidade, você vai poder, inclusive, rever esse programa que está linkado lá no nosso site. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Jambaka kumbi kerema, turiawe.